Shalom, queridos, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal para mais um vídeo que com certeza eu creio, tenho plena certeza de que vai te abençoar, que vai impactar a sua vida. Hoje eu quero falar a respeito de uma pessoa muito especial, que impactou a minha vida. O nome dele era Renato Manfredini Júnior. Talvez você nunca tenha ouvido falar nessa pessoa, mas em Renato Russo, sim, com certeza você já ouviu falar. E eu não vou falar em si da pessoa de Renato Russo. Eu vou falar de uma composição, uma música que Renato Russo fez, que marcou gerações e com certeza eu acredito que tem segredos nela que talvez você não tenha percebido ainda. Desde já eu quero te pedir para você dar o seu like, curtir esse vídeo, para que a gente venha se fortalecer e continuar gravando vídeos, fazendo pesquisa, trazendo algo relevante para a sua vida, conteúdo de primeira. Se você não é inscrito no canal, faz isso. E não esqueça de, além de se inscrever no canal, clicar também no sininho. Você clicando no sininho, você força o YouTube a te notificar todas as vezes que nós enviarmos um novo vídeo para o canal, tá ok? A música do Renato Russo que nós vamos analisar é essa aqui, ó. Ouça só. Quem me dera menos uma vez ter de volta todo o ouro que entreguei a quem conseguiu me convencer. Índios, isso mesmo, índios, ok? Fica aí, não sai daí que depois da vinheta a gente já entra com o vídeo, ok? Pois bem, Renato Manfredini Júnior, o Renato Russo. Ele morreu com 36 anos de idade, é verdade, uma morte precoce. Renato Russo contraiu o vírus do HIV, não foi uma grande pandemia mundial, diferentemente do que está acontecendo hoje, né, com a Covid-19. O HIV era mais fácil de se proteger com relação à transmissão, que geralmente era através de transfusão de sangue ou então através do ato sexual, e infelizmente o Renato Russo foi acometido do HIV. Naquela época, no ano de 1996, quem contraía o HIV praticamente tinha um decreto de morte. Não havia um tratamento que fizesse com que as pessoas fossem curadas do HIV. Até hoje não existe vacina contra o HIV, mas no nosso tempo, nos nossos dias, as pessoas que contraem o HIV podem ser tratadas e vivem normalmente, mas a cura específica para o HIV ainda não conhece, quer dizer, não existe. Se existe, eu não conheço, não li em lugar nenhum, não vi ninguém falar a respeito da cura definitiva para o HIV, ok? Diferente do Covid-19, aonde a transmissão é muito fácil, que é através das gotículas de saliva. Então Renato Russo, ele contraiu o HIV e veio a óbito por complicações da doença. Na verdade, o HIV ele não matava as pessoas, mas as complicações através de doenças oportunistas, porque o sistema imunológico da pessoa ele ia a pique. Quer dizer, a pessoa não conseguia se defender de determinadas enfermidades, de bactérias e por vírus e por aí vai. Foi uma morte precoce que deixou os fãs do Legião Urbana, como eu naquela época, muito triste. Em 1996 eu tinha 26 anos de idade e era a música que eu gostava, era a música que eu curtia. Já fui em diversos shows do Legião Urbana, quando ele estava aqui em Salvador, e foi assim o máximo. Foi um grande impacto, até mesmo porque ninguém acompanhou a enfermidade do Renato Russo. Quando nós ficamos sabendo da morte do Renato Russo, foi um grande impacto. Não se havia informação circulando como acontece hoje. Quando acontece qualquer situação com qualquer pessoa pública, a gente já sabe instantaneamente, através do Instagram, através do próprio YouTube e os sites diversos de notícia que rapidamente chega ao nosso conhecimento, diferentemente daquela época. Mas o legado musical do Renato Russo, o que ele deixou de herança, foi muito grande. Renato Russo, ele era cantor, compositor, produtor musical e, acima de tudo isso, ele era um grande poeta. Sim, ele era um grande poeta. As canções de Renato Russo não eram apenas músicas, eram
poesias que tocavam profundamente a nossa alma. Diferentemente, infelizmente, das músicas dos dias atuais, que eu não quero nem falar a respeito disso. Com relação à religiosidade, pouca coisa se fala a respeito da religião. Se você fizer uma pesquisa na internet, talvez você encontre uma outra informação dizendo que ele era católico e que ele lia a Bíblia. Mais ou menos nesse sentido. Mas essas são informações que nós não podemos dizer que é reais, que é verdade. Então são apenas suposições, é apenas mera especulação. Agora, analisando as suas músicas, principalmente duas músicas, eu tenho certeza de que Renato Russo consultava as escrituras. Quer dizer, ele lia a Bíblia, ele estudava a Bíblia. E por isso nós queremos citar duas músicas do Renato Russo, em especial a música Índios, ok? Antes de falar da música Índios, tem uma música que todas as pessoas conseguem identificar facilmente a leitura bíblica do Renato Russo. A música Monte Castelo, do Legião Urbana, escrita por Renato Russo, é justamente uma mesclagem de 1 Coríntios capítulo 13, escrita pelo apóstolo Paulo, e também o soneto 11, escrito pelo poeta Luiz de Camões. Então, assim, Renato Russo, ele provavelmente lia muitos livros de literatura e de poesia, mas também lia a Bíblia. E o primeiro verso de Monte Castelo já começa citando as Escrituras. Ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Então Renato Russo inicia essa música justamente com esse verso que está em 1 Coríntios capítulo 13. Mas a letra de Monte Castelo é uma letra onde a presença da Bíblia ela é explícita, você consegue identificar logo. Mas existe a música Índios, como nós falamos mais cedo, onde a maioria das pessoas não conseguem identificar textos bíblicos nesta música. E é isso que nós vamos analisar a partir de agora. Observe esse trecho da música Índios. Quem me dera ao menos uma vez entender como um só Deus ao mesmo tempo é três. Pois bem, quem me dera ao menos uma vez entender como um só Deus ao mesmo tempo é três. Aí a Bíblia fala que Deus é três. Está escrito lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 1. Na língua original, a Bíblia foi escrita no Antigo Testamento em hebraico. E a palavra Deus no singular, em hebraico, é El. Já no plural, é Elohim. Aí você observa justamente o que está escrito no original. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'etz haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Se a gente fosse traduzir, se a Bíblia fosse traduzida literalmente, seria: no princípio os deuses criaram os céus e a terra. Que deuses seriam esses? Se nós fôssemos por essa linha de que existem vários deuses, nós teríamos um conflito com a própria palavra. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, está escrito: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, o Senhor teu Deus é um único Deus. Echad quer dizer um. Seria uma contradição dizer que esse Deus que aparece no início da Bíblia, os deuses que criaram, seria diferente de Deuteronômio, que o mesmo Deus que escreveu Gênesis, que escreveu Deuteronômio, através da pessoa de Moshe Rabbeinu, quer dizer, Moisés, o mestre, errou, se confundiu. Deus é um ou é três. Esse é um estudo que a gente vai fazer lá na frente. Se você quiser, a gente faz um estudo sobre a Trindade. Eu gostaria que você colocasse aí nos comentários, né? Vamos estudar sobre a Trindade e você vai entender. E no livro de Gênesis, no capítulo 1, nós encontramos a pessoa da Trindade. Quando Deus arquiteta todas as coisas, o Filho, que seria a palavra, e disse Deus, executa, e o Espírito Santo, Ruach HaKodesh, constrói, Merarefete, ele constrói sobre a face das águas as coisas. Aí nós encontramos o Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo se manifestando na criação. Lá no livro de 1 João, no capítulo 5, versículo 7, está escrito: 3 coisas dão testemunho lá no céu: o Pai, o Espírito e a Palavra. Esses 3 são um.
Então, na música Índios, nós já encontramos Renato Russo fazendo menção à Trindade. E esse mesmo Deus foi morto por vocês. Quem seria esse Deus que foi morto por vocês? Quer dizer, quem seria vocês? Vocês seriam os homens, seria a humanidade. Provavelmente Renato Russo não estava falando para uma classe de pessoas. Ele estava falando para todas as pessoas que poderiam ouvir essa música. Yeshua HaMashiach Ben Nazareth, Jesus Cristo de Nazaré, que foi pregado na cruz pelos homens, morreu por todos nós. E nos versos adiante ele diz: eu quis o perigo e até sangrei sozinho, entenda. Assim pude trazer você de volta para mim. Observe, a morte de Jesus na cruz, o derramar do seu sangue ali na cruz, foi justamente para religar o homem a Deus. E na continuação do verso da música Índios, aí já é o contrário, já é o ser humano falando com Deus. Quando descobri que é sempre só você, Jesus, que me entende do início ao fim. Porque Deus não está preocupado com aquilo que eu fiz e deixei de fazer. Deus está olhando para mim e vendo aquilo que eu posso vir a ser. E muitas das pessoas não entendem isso, e tem gente que diz: como é que uma pessoa cometeu tais crimes, fez isso, fez aquilo e aquilo outro, e Deus assim perdoou. Deus perdoou porque essa pessoa se motivou a se transformar através do arrependimento. Através do arrependimento. E quando nós nos arrependemos, Ele nos atrai. E é só você que tem a cura pro meu vício. Só Ele pode curar. Pode curar nossa alma, pode curar nosso interior, as nossas mazelas emocionais. Ele pode sim nos transformar em uma pessoa que estava na sarjeta e nos colocar em lugar de honra diante da sociedade. Quando eu falo colocar de lugar de honra, não estou dizendo que você vai passar a ser alguém famoso, nada disso. As pessoas vão olhar para você de uma outra forma. Ele vai trazer para você a essência de uma pessoa que, de uma hora para outra, era uma simples criatura que estava com a vida perdida e se transformar em um filho de Deus. Está escrito que Deus deu poder a todas as pessoas que creram no Senhor Jesus de serem feitos filhos de Deus. Tem também essa parte desse verso aqui que é muito interessante. Quando a música de Renato Russo, Índios, ela diz o seguinte: fazer com que o mundo saiba que seu nome está em tudo e mesmo assim ninguém lhe diz ao menos obrigado. A Bíblia fala no livro de Filipenses, no capítulo 2, no versículo 5 ao 9, que o Senhor Jesus Cristo se esvaziou da sua deidade, que mesmo sendo Deus, em forma de Deus, ele não queria usurpar essa posição do próprio Deus, do Deus Pai. E se esvaziou de si mesmo, se formando homem, vindo à terra. E a Bíblia fala que por causa disso, Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome. A Bíblia diz que Deus deu a ele todo o poder, no céu, na terra e embaixo da terra. Na língua grega, a palavra usada é exousia, que quer dizer, além de poder, a autoridade. Então Jesus passou a ter poder e passou a ter autoridade sobre todas as pessoas, sobre todos os animais, sobre o clima, sobre tudo. Jesus governa todas as coisas. E aí a música índio diz que ninguém lhe diz ao menos obrigado por isso. O nome de Jesus está em todos os lugares. Então é isso. Música Índios, música Monte Castelo, desse grande poeta Renato Russo, que deixou saudades. E eu gostaria de agora pedir para você compartilhar esse vídeo se você gostou e fazer os seus comentários. Você concorda comigo? Você discorda? O que você acha? O que você pensa de tudo isso que a gente falou? Você já sabia disso? Você já tinha visto, já tinha percebido isso na música Índios e também na música Monte Castelo? Ou você nunca percebeu, nunca observou? Fala aqui nos comentários, fique à vontade para participar conosco aqui do nosso canal, tá certo? Fica ligado que logo logo tem mais vídeo. Beijão no teu coração.